a gente pode estar acessando, que eu até coloquei para vocês lá na plataforma. Então, eu escolhi aqui alguns modelinhos de bibliografia, que são modelos que a gente tem que a gente acaba usando mais. Então, a gente vai aprender hoje a referenciar um livro, a referenciar um documento eletrônico, a referenciar um artigo científico. Tudo bem? Então, vamos lá. Referências bibliográficas. Primeira coisa, pessoal, né? O que é uma referência bibliográfica, né? Então, eu coloquei aqui a definição. A referência bibliográfica, pessoal, nada mais é do que um conjunto padronizado de elementos descritivos que foram retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Então, para que serve, né? Por que a referência bibliográfica ela é importante? Porque através da referência bibliográfica eu consigo saber da onde, né? Eu consigo identificar da onde, por exemplo, você retirou uma determinada informação, tá? Então, a referência bibliográfica, ela tem o intuito de criar uma lista de livros, de artigos, de trabalhos acadêmicos que você consultou e que você citou no seu trabalho. Lembra, então, pessoal, que a gente aprendeu nas aulas passadas a fazer citação textual. A citação textual a gente faz no corpo do texto, mas todas aquelas pessoas que vocês citaram no corpo do texto, vocês vão ter que colocar lá no final, nas referências bibliográficas, tá? E aí, quando você monta uma referência bibliográfica, você coloca vários elementos descritivos sobre aquela obra. A gente vai ver que vai mudar um pouco, né? Quando a gente falava sobre a citação de um autor, a gente só colocava o nome e o ano, né? Quando era uma citação direta, a gente colocava uma página. Agora não. A gente tem, quando for fazer a referência, colocar um conjunto de elementos para identificar da onde vocês tiraram. E é assim, pessoal, tudo quanto é livro que vocês citaram, tá? Escrevi no corpo do texto, usei vários autores, eu não posso deixar de esquecer de colocar nenhum na referência bibliográfica. Citei todos no corpo do texto, eles têm que ser colocados no final. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que as referências bibliográficas são elementos pós-textuais. O que são pós-textuais? São elementos que vêm depois do trabalho, vai lá no final. É a última coisa que a gente coloca. Por isso, pós-textual. E eu até coloquei aqui em vermelho, obrigatório. Por que obrigatório? Porque qualquer trabalho que você fizer tem que ter as referências bibliográficas, tem que ter da onde vocês tiraram essas informações. Então, eles são importantíssimos, tá? Bom, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui como se faz uma referência, tá? E aí, então, eu apresento para vocês os elementos da referência. A referência, ela pode ter o que a gente chama de elementos essenciais, que são aqueles elementos que não podem faltar, tá? Os elementos essenciais são aquelas informações que são, assim, primordiais para que eu identifique o documento. Então, por exemplo, o autor, o título, a editora, o ano, não são chamados de elementos essenciais. Já existem, pessoal, os elementos complementares. São informações que, se for acrescentadas, permite melhor caracterizar o documento. Mas se não for, se não tiver essa informação, ela não vai, como fala, ela não vai dificultar você achar. Por exemplo, algumas referências trazem o total de páginas. O total de páginas que um determinado livro tem é um elemento de referência, mas é um elemento complementar. Por quê? Se tiver o total de páginas ou se não tiver, eu vou conseguir identificar a minha referência, tá? Então, aqui a gente vai dar mais destaque para quais
são os elementos essenciais, certo? Bom, aqui então eu coloquei algumas regrinhas de apresentação, tá? E aí a gente tem que seguir essas regrinhas. Primeira coisa, pessoal, as referências, então, elas sempre vão ser feitas como? Elas sempre vão ser feitas no final, tá? Fiz o trabalho. A última coisa que eu coloco são as referências. E para que as referências sejam feitas, elas seguem algumas regras. Primeiro, todas as referências devem ser alinhadas à margem esquerda, tá? Então, toda referência, eu vou abrir aqui, conforme eu for falando aqui com vocês, eu vou abrir aqui um documento do Word para eu poder mostrar uma coisa para vocês, tá? Aí eu vou... Tá todo mundo vendo o documento do Word? Tá aparecendo o documento do Word? Ou não? Não? Então, peraí, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá aqui, pessoal. Documento do Word, tá vendo? Toda vez, então, que eu vou... Agora tá vendo o documento do Word? Então, sim. Tá. Então, imagina que eu tenho aqui, né? Referências. Eu vou colocar aqui, pessoal, já que já tá aqui em branco, eu já vou explicar para vocês. Toda vez que vocês forem começar a escrever um documento, tá? A gente tem que colocar as informações corretas, tá? Primeira coisa, eu venho aqui no layout da página e vou configurar a minha página, tá? Essas configurações, elas são padrões. Sempre margem esquerda 3 centímetros e margem direita 2. Por que a margem esquerda, ela vai ser 3 centímetros? Para que, quando, por exemplo, você tiver encadernação, a encadernação, ela usa aquele 1 centímetro, tá? Então, eu vou configurar, ó, configurar a página. Tá vendo aqui, ó, esquerda, coloquei aqui, configurar a página. Aí, abriu aqui, margem superior esquerda, eu tenho que colocar tudo 3 centímetros, 3 e 3. Margem inferior direita, eu venho aqui e coloco 2 e 2. Ok, agora sim. Qual que é o tamanho da letra que eu uso? Coloco aqui 12, já coloco a fonte, que é o Arial ou Times. Já venho aqui, ó, já coloco justificado. Isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de escrever um documento, porque vocês já vão escrevendo o quê? Formatado. E aí eu venho aqui em parágrafo e coloco no 1,5, tudo bem? Lembra que coloquei no e-mail, e que lembra que eu já expliquei para vocês, que eu tenho que olhar aqui, tem que estar tudo zeradinho? Zerou, tá certinho. Pronto. Coloquei aqui. Aí eu vou começar a fazer, por exemplo, a minha referência, tá? Eu vou colocar aqui uma referência. Vou inventar. Alves F. L. E vou colocar aqui, ó, como se fosse a referência, tá? Primeira regrinha. Todas as referências, elas têm que estar alinhadas à esquerda. Eu não dou parágrafo. Tá vendo? Vou colocar uma outra referência. Estou só inventando aqui. A referência tem que vir com o título, referência bibliográfica em cima, calma. Não? Vem. Tem que vir. Mas isso daí a gente vai ver depois, mas tem que vir. Aqui o que eu estou querendo mostrar, Kelly, é o que é alinhado à esquerda, tá? Tá vendo que todas as referências, elas estão aqui alinhadas à esquerda? Dá para entender isso, que é alinhado à esquerda? Eu não dou parágrafo para fazer referência. Todas elas vêm alinhadas à esquerda, uma embaixo da outra, tudo bem? Então, essa é a primeira regrinha, tá? Vou voltar lá para a nossa página, para a gente poder ver as outras regrinhas. Então, primeira coisa, primeira regra, as referências são alinhadas somente à margem esquerda.
tá? Bom, outra coisa que é importante. As referências, elas são ordenadas com um sistema utilizado para citação no texto. Então, as referências, elas podem ser ordenadas de várias formas. Tem um tipo de... Não, quando a gente fala em normas, a gente não tem só a BNT. A gente tem a BNT, a gente tem a APA, a gente tem a Vancouver, tudo bem? Por exemplo, no caso da Vancouver, as referências, elas são colocadas na ordem que os autores aparecem citados no corpo do texto. No caso do que nós vamos aprender, que nós estamos usando, é a normas da BNT, as referências, elas vão ser colocadas sempre alinhadas à esquerda e elas vão sempre ser colocadas em ordem o quê? Elas sempre vão ser colocadas em ordem alfabética. Por quê? Porque nós estamos levando em consideração as normas da BNT. Se fosse outras normas, seria diferente. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. As referências, elas podem ser ordenadas conforme o sistema utilizado para citação no texto, alfabética, cronológica, sistemática. Nos trabalhos técnicos e científicos, as ordenações mais utilizadas são numérica, que é no caso da Vancouver, e a alfabética, que é no caso do sistema autor e data, que é aquela que a gente usa, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo, tá? Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho, e aí eu tenho que fazer a minha referência, tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu documento do Word. Então, vou fazer minha referência. Então, eu tenho Alves, Viana, e eu tenho outro autor aqui, que seja... vou colocar aqui. Rodrigues. Inventei aqui os nomes, tá? Pessoal, eu só estou colocando agora os nomes do autor só para vocês identificarem, mas teria toda a referência. Então, vamos supor que eu li 3 livros e eu vou montar a referência desses meus 3 livros. Aí eu tenho o Alves, eu tenho o Viana e eu tenho o Rodrigues. O que eu vou fazer? Eu vou colocar eles um abaixo do outro, alinhados à esquerda, só que eu tenho que colocar eles em ordem alfabética. Então, primeiro vem quem? Primeiro vem o Alves. Depois, eu tenho que colocar quem? Depois, eu tenho que colocar o Rodrigues. E depois, eu coloco o Viana. Tudo bem? Então, os nomes vão ser colocados em ordem, as referências vão ser colocadas em ordem alfabética. Então, sempre no final, em ordem alfabética, tá? E outra coisa, quando você faz uma referência, tá? A referência, ela tem que estar no espaçamento simples. Todo texto eu escrevi no espaçamento 1,5. Quando eu for fazer a referência, ela tem que estar no espaçamento simples. Vou criar aqui uma referência, tá? Vou inventar aqui um nome do livro. Peraí, estou inventando aqui. Inventei aqui essa referência. Peraí, eu quero que dê 2 linhas. Deixa eu criar mais alguma. Deixa eu criar mais nome de autor aqui. Bom, então, ó, criei uma referência, tá? Essa referência aqui, ela não pode estar com o espaçamento 1,5. Ela tem que estar com o espaçamento simples. Então, toda referência,
ela vai estar no espaçamento simples, tá? Aí, para eu colocar outra referência, eu dou 2 enters, espaçamento duplo. Aí que eu vou colocar a minha referência nova. Que aqui, como está em ordem alfabética, vou colocar aqui, ó. Então, ó, a simples, dou 1, 2 enters. E aí sim eu coloco Rodrigues, tá vendo? Ó, tem que ser o espaçamento duplo, tá? Então, o que é isso? Então, vamos voltar. Como que eu coloco as referências? Isso são as regras gerais. Todas elas têm que ser alinhadas à esquerda, em ordem alfabética, porque eu estou levando em consideração. O que eu estou levando em consideração? Eu estou levando em consideração que é as normas da BNT, tá? E aquilo que eu falei, as referências devem ser digitadas, isso que eu estava mostrando para vocês, usando o espaço simples. E entre uma referência e outra é o espaço duplo, tá? Só que vocês não vão ficar mudando de espaço simples para espaço duplo. Vai fazer as referências, coloca no espaço simples. Para dar o espaço duplo, é só vocês apertarem 2 enters, porque 2 enters dá o espaço duplo. Deu para vocês entenderem? Tá dando para vocês compreenderem essas regras gerais, tá? Então, recapitulando, regra geral. Oi? Eu ia te perguntar, se não quisesse dar os 2 enter, aí teria... Tem que dar. Não, mas lá teria como colocar esse duplo? Não, até tem, mas aí você tem que ficar por duplo, aí vai virar, vai bagunça. Você dá 2 enters, tá? Dá 2 enters, tá bom, Isabela? Senão vira bagunça, tá? Então, ó, regrinha geral. Referências são alinhadas à esquerda. Que mais? Elas são colocadas em ordem alfabética, são utilizadas espaços simples, e entre uma referência e a outra, eu dou o espaço duplo. Tudo bem? E aí, aquilo que eu falei para vocês, as referências sempre vão ser a última coisa. São aqueles elementos pós-textuais. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para vocês entenderem essas regrinhas? Bom, agora a gente vai ver algumas regrinhas mais específicas, tá? Como, por exemplo, a regrinha de se colocar o nome dos autores, tá? Aqui vocês vão ver que é diferente do que a gente fazia na citação. Na citação, a gente colocava o último nome e o ano. Agora, a referência, ela é completa. Então, qual que é a regra geral? Indicam-se os autores pelo último nome, em letras maiúsculas, seguindo do prenome e outro sobrenome, abreviados ou não. Então, eu coloquei aqui um exemplo utilizando o meu nome. Então, por exemplo, Fabiana Luca Alves. Como que eu vou citar na referência? O último nome com letra maiúscula, Alves, vírgula. Aí eu coloco o restante do meu nome, F.L. Então, fica assim, Fabiana Luca Alves. Eu ponho Alves, depois eu ponho Fabiana e o restante. Então, vai ficar Alves, F.L. Ou eu posso escrever por extenso, mas sempre o primeiro nome do autor é em letra maiúscula. Alves, Fabiana Luca. Vamos pegar aqui. Isabela, fala seu nome. Isabela. Mariana de Jesus Batista. Baptista ou Batista? Não, Batista. B.A. Ah, mais um Batista. Isso. Tá. Isabela. Bom, então tá. Vou citar a Isabela na referência. Como ficaria? Batista com letra maiúscula, vírgula. Agora, todos os outros nomes eu vou colocando com letra maiúscula, ó. I, ponto. M, ponto, J. Tá vendo? Batista I, MJ. Ou eu posso fazer como? Batista
vírgula. Isabela Mariana de Jesus. Viu? Deu para vocês entenderem como se coloca, tá? Então, sempre é o último nome em letra maiúscula, vírgula, e o restante, tá? Pessoal, Fabiana, eu posso fazer tanto de um jeito quanto de outro? Sim. Só que vocês têm que padronizar. Se você fez de um jeito, todas as referências têm que estar daquele jeito. Se eu fiz tudo dessa forma, Alves FL, né? Toda a forma abreviada, todas as referências que eu montar tem que vir com a forma abreviada. Eu fiz só o primeiro, eu não fiz de forma abreviada. Então, todas as referências. Senão, eu não posso misturar. Tem que existir o quê? Tem que existir um padrão. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e se o livro... E aqui, pessoal, vocês vão ver que algumas coisas se repetem, tá? Quando a gente falou sobre citação. Quando houver 2 ou 3 autores, mesma coisa. Você escreve da mesma forma, a única diferença é que os nomes vão ser separados por ponto e vírgula, tá? É a mesma coisa. E aqui, ó, a mesma regrinha. Quando existirem mais de 3 autores, vai fazer o quê? Vai indicar apenas o primeiro autor e aí a gente vai acrescentar a expressão et al. Coisa que a gente já sabia, tá? Então, o livro tem 2 autores, separo, coloco o nome da mesma forma que a gente viu, com ponto e vírgula. Tem mais de 3 autores, coloco o nome do primeiro autor que aparece no livro e a expressão et al. Beleza? Deu para vocês entenderem? Tranquilo? Certinho? Bom, então o que a gente vai ver agora? A gente vai começar a falar agora sobre modelos de referências. Então, agora que a gente viu essas características mais gerais, a gente vai ver modelos, tá? Eu vou passar para vocês a regrinha e a gente vai fazer como modelo. Escolhi 4 modelos para a gente discutir hoje, que são os principais. Livro, capítulo de livro, artigo científico e quando for um documento eletrônico. Então, vamos começar. Livro como um todo. Oi. Só uma dúvida rapidinho. Existe mínimo de referência ou não? Não existe um mínimo de referência, não, tá? Não existe um mínimo. Mas aí, tudo vai da questão. Então, por exemplo, você está fazendo um TCC, você não vai fazer um TCC com 2 referências, entendeu? Nem o seu orientador vai aceitar, né? A gente fala de uma pesquisa, né? Não existe mínimo, mas existe um bom senso. Então, uma pesquisa, para começar a ficar boa, mais de 10 referências, tá? Certo, beleza. Então, não existe esse mínimo, mas a gente... Porque se você faz um trabalho com uma única referência, aí entra naquela questão do plágio, não é verdade? Que a gente comentou, né? No exemplo seu, é por causa do exemplo, se você vou usar 3 referências, aí despertou essa curiosidade. Não. Ó, para você ter uma ideia, eu até mostrei para vocês nas últimas aulas. A minha tese de doutorado, ela teve 10 páginas de referências, sendo que em cada página cabia mais ou menos 20 referências. Então, na minha tese de doutorado, tinha mais ou menos 200 referências. Entendeu? Esse foi um trabalho longo, né? Não é, né? A gente tem que entender que, assim, fazer pesquisa científica requer muita leitura, né? Então, eu não posso fazer uma única pesquisa lendo um único livro, tudo bem? Então, não existe mínimo, mas existe. Então, por exemplo, se eu for fazer um TCC e você chegar para mim com 2 referências, eu vou falar assim, ó, Leon, isso daqui não tá bom, não. Tá precisando de mais coisa, tá? Então, por isso que é importante, né, vir para essas questões. Então, vamos lá, pessoal. Livro como um todo, tá? Como que eu cito o livro como um todo? Eu coloco sempre nessa sequência. Fabiana, e se não tiver pula, tá? Qual que é a sequência? Coloco o nome dos autores,
coloco o título, subtítulo, se houver, coloco a edição, se houver, que às vezes a primeira edição não tem, coloco o local de publicação, 2 pontos, a editora, a data de publicação. E aí, como elemento complementar, o número de páginas. Então, vamos lá, vou pegar um exemplo. Eu tenho um exemplo, vou pegar aqui esse livro, ó. Vou pegar esse livro para a gente poder citar. Então, a gente tem aqui o livro, Ramon M. Cosenza, Leonor B. Guerra, o título dele é Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende, Arte Med. Então, primeira coisa, venho aqui e vejo o nome dos autores. Ramon M. Cosenza. O que eu vou fazer? Vou colocar o nome dos autores, igual eu aprendi. Cosenza, peraí, deixa eu colocar aqui, Cosenza, vírgula, R.M. Por que eu coloquei R.M? Está abreviado, ó. O nome é Ramon, não sei se dá para vocês verem. O nome é Ramon M. Cosenza. Como ficou? Cosenza, Ramon M. São 2 autores, não são? Como que eu separo o nome de um autor e outro? Com ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o nome do outro autor. Leonor B. Guerra. Como vai ficar? Guerra, L.B. Então, coloquei o nome dos 2 autores, certo? Igual eu aprendi. Agora eu vou colocar o título. Tá vendo que tem título e subtítulo? O título é Neurociência e Educação. Então, eu venho aqui. Ô, Fabi, Oi. Ponto ou é vírgula depois do último nome? Ah, tá, é vírgula, sai. É vírgula. É vírgula, tá? É vírgula. Então, agora ficou certo, que tinha batido errado. Então, é Cosenza, vírgula, R.M, ponto e vírgula. Guerra, vírgula, L.B. Agora, eu vou colocar o título. Neurociência e Educação. Então, eu venho aqui e coloco Neurociência e Educação. Tem subtítulo? Tem. Como o Cérebro Aprende. Então, o subtítulo eu coloco com os 2 pontos, ó. E coloco o subtítulo. Como o Cérebro Aprende. Fabiana? Oi. Desculpa, aqui, tanta Fabi lá, Fabi, aqui, aí a gente deixa eu te falar. Uma dúvida que eu tava tendo, o Jean, o trabalho do Jean, ele sempre pede pra gente fazer isso aí, sabe? Aí eu tenho uma questão tipo assim, da editora e data de publicação. Se por acaso a gente não conseguir esses dados, como a gente pode fazer? A gente coloca ou a gente não? Então, a primeira coisa, quando não tiver editora, você não precisa colocar editora, tá? Também a data de publicação, também não. Só que assim, um documento, a primeira coisa que eu falo, um documento que não tem data, aí a gente tem que começar a rever, porque será que esse documento sem data é um documento importante para a gente estar? Existem mecanismos, você pode colocar SD sem data, você pode colocar vírgula SD sem data no final. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma monografia, um trabalho científico, com muita coisa que não tem data, o pessoal pode questionar de onde que você está tirando essas informações. Deu para entender, Pablo? Sim, entendi. Tá. Pessoal, não pode falar. De nada. Ó, vai cair. Daqui 1 minutinho vai cair, tá? Aí eu mando o novo link. Então, só voltando aqui, ó. Coloquei Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. Pessoal, o título do trabalho, ele tem que vir destacado. Ele tem que vir em negrito. O título do trabalho, tá? Algumas vezes traz como itálico, outras vezes tá, mas atualmente o que a norma da BNT fala é colocar em negrito o título do livro, tá? Mas tá vendo que eu só coloquei o título do livro.
O subtítulo a gente não coloca em negrito, tudo bem? Então, Cosença RM, Guerra LB, Neurociência e Educação. Como o cérebro aprende. Qual que é a primeira